Boa noite, pessoal. Boa noite. Como a gente não pode perder a prática, né? Já que todas as quartas-feiras a gente faz esse ensaio que a gente já aprendeu, eu vou dar mais uma boa noite e a gente traz com mais energia para a gente já conseguir colocar um clima gostoso, legal aqui nesse fim de noite, não é isso? Então, vamos lá, boa noite. Boa noite. Olha que maravilha, tá vendo? Pessoal, com muita satisfação que a gente recebe vocês aqui na nossa casa, com muita alegria, para mais uma noite de estudos, né? A gente já roga que os estudos que a gente conseguir colecionar hoje, que a gente coloque sempre em prática na primeira oportunidade que a gente tiver. O tema de hoje é muito importante, muito pertinente ao que a gente tem vivido, chama-se benevolência. Quem vai trazer os esclarecimentos para nós é o nosso irmão Paulo. Para a gente iniciar a nossa reunião, vamos acelerar os nossos pensamentos, vamos fazer uma oração, né? Querido Pai de amor e bondade, nós lhe agradecemos pela bendita oportunidade do dia que se iniciou, por este momento aqui onde estamos reunidos em Teu nome. Agradecemos ao Cristo Jesus, o nosso exemplo, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós, e suas falanges de socorro, aos nossos mentores, aos Espíritos de luz que aqui hoje estão a nos auxiliar. Rogamos ao nosso Pai o entendimento, o esclarecimento, a intuição para o nosso irmão Paulo, para que os estudos sejam de grande proveito para todos nós. Acima de tudo, Pai, rogamos que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz permaneçam conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Boa noite. Boa noite. Por que boa noite foi pior? Vamos lá, boa noite mais gostoso, para a gente começar bem. Boa noite. Boa noite. Assim que é bom. Vocês não imaginam como isso é gostoso, como é uma energia tão boa que flui do boa noite. E já pegando um ganchinho nessa conversa daí, alguém aqui é bondoso? Só não. Alguém aqui é benevolente? Vem cá, vamos combinar aqui. Assim, assim é não. Eu não entendo não. Eu não sei o que é não. É os dois, né? É os dois, embola. Pessoal, eu comecei a provocar vocês nesses dois assuntos, porque muitas vezes as pessoas confundem essas duas palavras e criam uma certa confusão. Alguém saberia me dizer o que vinha a ser bondade? Pessoa boa, religiosa. Aí um exemplo. Quero saber o que quer dizer bondade. Deixa eu ajudar vocês. Bondade é a inclinação ou tendência de se fazer algo bom. Simples, né? Vamos guardar. E benevolência, o que vem a ser? Alguém arrisca? Não? Vou ajudar vocês. A benevolência é a ação de se praticar uma coisa boa. É a ação de se dedicar ao próximo numa atividade que vai trazer um bem àquela pessoa. Simples assim. Então existe conceitualmente uma diferença. Ser bom é aquele que tem vontade. Ser benevolente é aquele que tem a vontade e faz. E aí eu pergunto para vocês novamente: vocês são bondosos? Já mudou de resposta, já gostei. Vocês são benevolentes? Eu gostei também, já veio aqui, nem sempre. Isso demonstra o quê? Já temos um certo grau de percepção do que somos, né? Já começamos a entender o tamanho do B.O. que nós estamos nele. Eu queria trazer para vocês uma passagem, que está lá, uma passagem de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles,
porque esta é a lei e os profetas. Jesus, em toda a sua caminhada, foi o exemplo de bondade e benevolência. Mas qual dos dois realmente nos marcou? Que ficou com mais, uma impressão mais forte na nossa consciência? A bondade ou a benevolência? A benevolência. E por que vocês falam a benevolência? Por um simples motivo. Porque a benevolência é a ação. E Jesus deixou o quê? Exemplo. E normalmente os exemplos do Cristo são ações. E Ele nos traz na forma de ação a maneira de se fazer algo certo. Fazer o certo. E essa passagem que diz o seguinte, que a gente tem que fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse conosco. E nós temos feito isso? Por que eu pergunto tantas coisas logo no princípio da nossa conversa? Porque, conforme eu gosto sempre de compartilhar com vocês, estamos construindo um conhecimento aqui. Todos nós crescemos, tanto quem está aqui, quanto quem está aí. Então eu convido vocês a essas reflexões. Nós temos feito isso? Nós temos feito aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito? E vou um pouquinho além. Por que não? Difícil a resposta, não? Na verdade, se a gente investigar um pouquinho mais, a gente vai encontrar 3 personagens épicos nas nossas quedas morais. 3 responsáveis por, tipo assim, em 100%, 110% das nossas quedas. Alguém sabe dizer quem são esses personagens? Não, alto, eu não estou ouvindo. Você está aqui, eu não estou ouvindo. O orgulho e a vaidade. Deu certo. Esses 3, que são os piores conselheiros que nós podemos ter. E todas as vezes a gente recorre a eles. Mas por quê? Será que realmente nós precisamos recorrer a esses 3 personagens campeões de audiência nas nossas falências morais? Por um simples detalhe: a porta do Cristo é estreita. Qualquer uma das posições que nós optarmos como conselheiros desses 3 personagens a quem nós formos buscar como conselheiros, fatalmente nós teremos respaldo da sociedade. Sabia disso? Por exemplo, há um tempo atrás, alguém já ouviu falar em duelo? Muito bem. O duelo era reconhecido na sociedade como um direito divino de resposta a uma afronta. Assassinato autorizado. Olha que coisa bacana. E quem a gente aconselhar, em vez de escutar aquele companheiro que te ofendeu no pedido de desculpas, ou então entender que aquele companheiro faliu e você deveria perdoar, não, você exigiu o direito de resposta através da força. Buscava no orgulho o conselho para a resolução daquilo. E aquilo te comprometia com várias existências, que aquele irmão que você tirou a vida ali, ele, os parentes e tantos outros iriam te perseguir durante várias existências. Então, assim, ao longo da humanidade, da evolução do ser humano, nós encontramos vários exemplos onde vaidade arrastou o homem para diversos sofrimentos morais, o egoísmo nem se fala, e a gente ainda busca eles como conselheiros. Jesus, quando esteve conosco na matéria, vejam bem que eu gosto de falar na matéria, porque ele continua. Tem muita gente que fica esperando, nós estamos esperando Jesus voltar. Por que ele vai voltar se não foi? Ele está aqui, só que numa outra dimensão, na dimensão verdadeira, que é a do Espírito. Ele está o tempo todo conosco, de braços estendidos e mãos
para que possamos sempre caminhar, sempre buscar condições de nos erguermos das nossas quedas. E aí, voltando à benevolência, Jesus vem falando sobre isso. Olha, nós precisamos de dar um jeitinho de vocês despertarem para isso. Porque se não houver esse despertamento, sempre haverá o sofrimento. Nós temos o tempo todo esse compromisso de melhoria. A espiritualidade nos fala uma coisa: o corpo humano, ele precisa de quantas refeições diárias? 5, 10, 15, como é que é? Nossa, aqui foi bem econômico, uma só acabou, está tranquilo. Na verdade, nós precisamos de no mínimo 3, que é o tempo que o nosso organismo normalmente leva para fazer a digestão, a absorção dos alimentos e queima dessas energias. Em torno de 3, tá? Tem gente que tem que fazer 2, tem gente que quer fazer 6, e assim vai. Então, o espírito, ele precisa de alimento o tempo todo. Por isso, é importante a gente nos fortalecermos naquilo que traz o alimento saudável. Os médicos não falam que fritura, massa, faz mal para a gente? Do mesmo jeito que pensamentos infelizes nos fazem mal como espíritos, e ainda assim a gente consome isso. E é justamente por consumir esses pensamentos menos felizes, é que nós nos mantemos na condição de espíritos ignorantes e sofredores. Estamos angariando dívidas em situações que fatalmente nos levarão a infortúnios futuros, em alguns casos até presentes. Mas mesmo. Então, o que acontece? Já pararam para pensar na qualidade do alimento espiritual que nós estamos ingerindo? Alguém parou para pensar? Assim, não, viu, gente? Ou simplesmente não pararam, né? Porque nos tempos modernos é bacana a gente estar conectado, antenado em várias situações, e isso é científico. Todo aquele que tem vários focos de atenção simultaneamente não consegue prestar atenção num só. Então, quando a gente bate no peito e fala, eu sou capaz de assoviar, cantar, chupar cana, bem lembrado, já esquecendo desse, e chupar cana ao mesmo tempo, não consegue fazer nenhum dos dois com perfeição. E nós hoje somos convidados pela mídia, pelo estilo de vida que nós criamos, como um estilo de vida saudável, bacana, tecnológico, a não ter esse tempo para analisar o que acontece. E aí, vou citar um exemplozinho bem simplório, mas que reflete muito. Até um tempo atrás, a gente não tinha tanto bombardeio de mídia nas famosas fake news, que são informações que circulam com uma velocidade muito grande, sem procedência verídica. Ou seja, estamos consumindo informações sem passar pelos 3 crivos. Alguém lembra dos 3 crivos? Se é verdade, se é bom e se é útil. Esses são os 3 crivos de Platão. Sócrates, desculpa. Estamos assimilando um volume muito grande de informações, achando que estamos fazendo um grande negócio. Na verdade, estamos nos saturando de informações que, na grande maioria das vezes, são informações inúteis. Inúteis em que sentido? Ela não é uma informação verdadeira? Muitas vezes não. Ela é uma informação boa, e boa no sentido de, vai me fazer melhor? Vai me ajudar na minha transformação íntima? Vai me ajudar a conviver melhor com aquele que caminha comigo? Muitas vezes a gente não analisa isso. E o principal, ela vai ser útil para alguma coisa. E a gente deixa passar. E deixando passar, estamos nos alimentando de quê? Pensamentos ruins. E aí lembra do que eu acabei de falar sobre o espírito com a necessidade de se alimentar constantemente?
Imagine a nossa psicosfera. O que é isso? Psicosfera é aquela energia que nos circunda. Não sei se vocês têm percebido, há algum tempo as casas espíritas têm divulgado nas reuniões públicas como essa, ou então em algumas situações oriundas dessas informações de reuniões mediúnicas junto aos mentores das casas, sobre a necessidade da prece coletiva, sobre a necessidade de buscar mudar o teor da nossa psicosfera. Alguém já ouviu esse tipo de divulgação? Não? Aqui na casa ninguém pede, a gente vamos orar pelo mundo, não? Ninguém pede, não? Tá vendo como é que muitas vezes a gente deixa passar algumas coisas no nosso cotidiano sem nos atentarmos? Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é isso: o teor das informações que nós estamos assimilando como verdadeiras e trazendo para o nosso eu interior. São informações basicamente de: eu sou melhor do que todo mundo, eu preciso ser melhor do que todo mundo, e eu quero possuir tudo, porque tudo eu tenho direito. E para ele alcançar esses 3 objetivos básicos, não importa a maneira com a qual eu me expresse, porque eu tenho que ser verdadeiro, deixando de lado a humildade, o respeito às ideias do outro, deixando de lado a boa conduta social, porque eu me torno uma pessoa extremamente agressiva, porque eu quero impor a minha vontade como verdadeiro, porque eu sou sincero, eu quero me impor para todo mundo, e todo mundo tem que aceitar. Só que isso é gostoso só quando é com a gente. Quando é com o outro fazendo, a gente fala: que cara arrogante, mas que pessoa indigesta. E nós estamos aceitando isso. E aí vocês vão perguntar: Paulo, aonde está vindo essa benevolência que você está falando? Ela começa pela vontade de Deus e pela permissão de Deus diante dos nossos erros, de nos amparar sempre em nossas quedas, de sempre ter aquele olho querido, aquele olho amigo de perdão para conosco, independentemente daquilo que fazemos. E aí a coisa é legal. Eu escutei de uma pessoa há um tempo atrás, vou falar que ela está presente, ela vai ficar chateada. Além do que ela tem um orgulho daquele, se inchar mais um pouquinho explode. Mas é um grande amigo. Deus nos ama igualmente. Mesmo aquele irmão que momentaneamente nós enxergamos como um bandido, um ladrão, e assim vocês podem escolher um adjetivo menos feliz para aquele companheiro. Então o que acontece? Por pior que seja, está tocando telejabá, você acredita? Tá bom, faz parte. Então o que acontece? Nós estamos consumindo isso como verdade absoluta. E aí, lembrando que Deus nos ama independentemente do que nós fazemos. Vocês já pensaram na seguinte hipótese: se Deus amou Jesus, e ama, claro, continua a amar, ama Jesus de uma maneira tão intensa, Jesus veio nos vivificar, nos exemplificar esse amor, que foi uma coisa assim muito marcante. Se foi com Jesus, imagina conosco. Deus nos ama da mesma forma, e nós, aqui marcando passo, ainda nos alimentando de ideias infelizes. E aí vocês me falam: Paulo, mas e aí, como é que eu faço para poder me alimentar de coisas saudáveis para o meu espírito? Vamos falar de alimentação saudável, né? Que sempre, não é que está na moda, sempre esteve na moda. Ao longo da história da humanidade sempre houveram os profetas e aqueles espíritos iluminados que vieram com a missão de nos trazer o alimento saudável. Então, como é que a gente faz? Primeiramente, buscando
livros, que a gente tem muita facilidade, conteúdo, vamos usar essa tecnologia a nosso favor, vamos consumir conteúdos que nos façam bem, que nos auxiliem no nosso crescimento, que nos auxiliem a lidarmos com situações do dia a dia. Alguém aqui tem por hábito, ou já fez alguma vez, escutar uma música tranquila, trabalhando? Sim ou não? E aí, como é que foi? Não precisa falar palavras bonitas não, como é que foi? Só uma impressão. E aí, como é que é? Você está mais treinado? Como é que flui o seu trabalho? Eu hoje, por exemplo, uso a música até que eu não me espírita. Ouvindo música espírita, eu aprendo diariamente. Ok. Daí eu estou trabalhando e coloco uma música de novo espírita e vou aprendendo. Vou aumentar o banco no trânsito, quando eu estou dirigindo. Isso me acalma, isso me faz ficar menos agitado no trânsito. Então é esse aprendizado diário aí, ó. Entendi. Você? Mesma coisa. Normalmente eu coloco 2 tipos de música. A música mais para acalmar mesmo. E músicas realmente com palavras positivas que viram um mantrazinho para eu ficar repetindo. E realmente alimentar mesmo o espírito. Alguém mais? E se eu falar para vocês que a qualidade do trabalho muda? Que o tempo e a energia gasta para realizar aquele trabalho costumam ser menores, a produtividade aumenta, porque nos sintonizamos com coisas mais elevadas, energias melhores. É um alimento bom. Quando a gente começa a nos alimentar de substâncias mais nutritivas, assim dizendo, para o espírito, como é que tende a ser a nossa saúde espiritual? Melhor, vocês concordam? E é aí que eu quero chegar. Porque quando eu chego e falo aqui, eu queria que os outros fizessem comigo, eu faço com os outros o que eu gostaria que fizesse comigo. E aí eu traço um paralelo com vocês. Eu sou aquele cara que me alimenta mal espiritualmente falando. Ok? Eu me alimentando mal, o que acontece comigo? Eu vou espiritualmente falir, vou cair, vou praticar atos talvez não tão felizes, atos a qual eu possa me arrepender e que com certeza irão incomodar aqueles que estão ao meu redor. Concorda? Então, eu terei pensamentos basicamente egoísticos, porque eu penso em mim, eu não posso esquecer de mim. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e não esqueça jamais eu. E pratico esses atos para que eu alimente esse egoísmo, para que eu me sinta bem. Vocês lembram da primeira parte da minha fala? Que eu falava que o mundo hoje nos convida a esse tipo de situação? Somos pessoas que temos vivido em ilhas. Eu tive um colega que teve uma experiência muito engraçada. O que aconteceu com ele? Ele convidou uns amigos para a casa dele numa confraternização. Chegou lá, todo mundo sacou um celular do bolso e começou. Ele olhou, aquele tanto de gente sentada, uns de frente para as outras, uns de lado das outras. Parecia que estava assistindo um rosário, uns dedinhos rápidos. Ele olhou aqui, chegou aqui. Ô, gente, depois de falar lá pela segunda vez que o pessoal prestou atenção, acabou a confraternização, vamos para casa. O pessoal, por quê? Eu chamei vocês aqui para conversar, para olhar olho no olho. Vocês me vão para o celular, para a rede social. E detalhe, tinha dois, um conversando com o outro pelo celular, a menos de 2 metros um do outro. Ilhas. Estamos nos tornando ilhas de egoísmo. Nós vivemos o nosso mundo. Nós somos um elemento numa comunidade. Aí eu não quero dizer que é ruim, mas eu vou dizer que é um mau uso do processo, tá? A ferramenta. Fazemos parte de comunidades, de redes sociais, onde
todo mundo é feliz. Todo mundo está numa casona, num carrão, num lugar bonito, aqueles que bebem bebendo, em festas e tudo mais. É um mundo de felicidade. O que é isso, gente? Isso é um mundo de fuga. Porque não é possível estar todo mundo feliz enquanto a gente está observando tanta miséria e sofrimento no mundo. Quando é que felicidade pode estar ao lado de quem sofre? Não dá. Porque se você realmente for para ser feliz, na essência da palavra, na concepção da palavra, a felicidade é aquela sensação de missão cumprida, aquela serenidade que vem com a missão cumprida, ou seja, que eu estou fazendo o meu melhor, mas isso de acordo com a consciência no estado mais elevado, não no estado temporal, material. Isso traz muito sofrimento para as pessoas. Então, eu convido vocês a repensarem sobre esse aspecto. Nada contra as redes sociais. A gente deve usá-las de maneira positiva, fazer movimentações de angariar fundos, de auxiliar pessoas, de trazer conhecimento, de trazer esclarecimento. Mas avalie esse lado negro da força que está aí. Sim? Fazendo uma observação dentro disso que você está falando, outro dia um primo meu fez aniversário e ele me chamou a atenção para uma coisa que eu achei muito interessante. Eu sou de uma geração que eu peguei antes da internet, antes das redes sociais e o depois com redes sociais. Dá para comparar direitinho. E na nossa época a gente fazia, por exemplo, quando era aniversário de alguém, a gente sempre ficava assim, nossa, hoje de noite a gente vai para casa do fulano. Depois da manhã aniversário do ciclano. A gente sabia e criava uma ansiedade para encontrar as pessoas. Boa, né? E hoje em dia isso acabou, principalmente depois da pandemia. As pessoas colocam nos grupos de WhatsApp, aniversário de fulano. Aí todo mundo vai lá, dá aquele parabéns, às vezes copia uma mensagem, manda para a pessoa. E não tem mais esse encontro, porque as pessoas agora fazem algum evento sempre em núcleos familiares, não mais com mais pessoas, e acaba que isso afasta mais as pessoas. E além de tudo, isso tudo gera uma certa ansiedade. Eu trabalho com essa questão de ansiedade com os meus alunos e eu proibi todos eles de ouvirem áudio em 2.0, 1.5, porque isso está gerando tanta ansiedade ao falar, ao se comunicar, porque a pessoa ouve, ela perde a intenção da frase, ela perde o que de fato a pessoa quis dizer, ela só quer ouvir rápido. Isso tudo quando você encontra pessoas e as pessoas estão, como você deu esse exemplo, né? Juntas, falando as mesmas coisas, às vezes até conversando em conjunto, só que pela internet, isso tudo gera uma ansiedade muito grande e ao mesmo tempo uma separação física. Você observou o termo que eu usei? Ilhas. Sim. Ilhas estão separadas, mas no mesmo mar ou no mesmo oceano. Esse é o lado que eu queria chamar a atenção para vocês do que é o elemento ruim. Porque, do mesmo jeito, existe uma mídia social que traz aquelas mensagenzinhas menos felizes, essa frieza no trato em algumas coisas, em alguns momentos da vida. Essas mesmas mídias são capazes de mobilizar pessoas. Olha, nós estamos precisando, está chovendo, temos X pessoas em tal abrigo, nós estamos precisando de escova de dente, nós estamos precisando de alimento, nós estamos precisando de itens de higiene. A mobilização que acontece é muito grande. Ou seja, a mesma ferramenta, porém a maneira com a qual se usa a ferramenta é que faz o diferencial. Pegaram? E aí, agora, cientes do que a gente tem vivenciado nos nossos dia a dia, uma coisa que eu queria falar para vocês. O normal é certo? Pensem. E aí, gente? Normal é certo? De novo, é assim não, é assim. Por quê? Às vezes o que é normal para mim e é certo não é o normal para o outro, não é o correto. No começo. Quem mais? É o estudo participativo, gente. Precisa definir isso primeiro que é normal,
Você chama de normal. Normal, pela definição da palavra, é aquilo que acontece com uma certa frequência e aceito dentro dessa frequência por um grupo. Ficou complicado a definição? Isso é normal. Agora, o normal daí para ser certo é outra coisa, completamente diferente. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, na Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas, e eu vou dizer o porquê, era normal, se eu cobiçasse a mulher de um conhecido meu, eu poderia chegar na Santa Igreja Católica e falar, eu vi ele adorando o diabo. Então, era normal que ele passasse por um tribunal da Inquisição, que ele contava tudo, inclusive o que ele não fez, para depois virar churrasco. Isso foi aceito durante séculos. Isso era normal. Do mesmo jeito que no princípio da nossa conversa, que eu falei sobre o duelo, era normal uma pessoa se sentir ofendida diante da postura do outro, não precisava nem ser uma coisa extravagante, não. Às vezes, uma risada de um assunto que a pessoa tinha colocado em pauta era tido como uma desfeita e que gerava uma resposta, muitas vezes a famosa resposta que somente o sangue pode lavar. Era normal. Então, o normal não quer dizer que é certo. Conseguiram entender? Às vezes parece meio filosófico, mas é a pura verdade. Então, cuidado com aquilo que hoje a ciência, já há algum tempo, já chama movimento de manada. Já ouviu falar o que é isso, né? É aquela história, para simplificar, o pessoal mais vivido, a história do Maria vai com as outras. Se um cismou de fazer uma coisa, todo mundo vai fazendo, porque acha interessante, mas não sabe nem por que está fazendo. Porque está na moda. Existe um estudo científico muito interessante, e inclusive já foi até um tipo de pegadinha aqui no Brasil. Não sei se vocês já viram essa pegadinha. Uma pessoa chega no prédio e começa a olhar para cima. Aí o outro que está passando, chega do lado, começa a olhar para cima. E aí as outras pessoas começam a parar e olhar para cima. Aí aquele que olhou primeiro, retoma o caminho e vai embora. E os outros estão olhando e não sabem o quê. Isso, dentro da psicologia, quer dizer, existe um campo que estuda isso, que diz a necessidade de você pertencer a um grupo. E isso, infelizmente, é usado contra nós, na grande maioria das vezes. Por isso, é importante que a gente busque o quê? O alimento saudável. Porque o alimento saudável vai fazer com que a gente perceba o que vem a ser esses tipos de comportamentos, as tendências, e nos ajudam com uma referência. E coisa interessante do que é o certo. Porque o alimento saudável nos aproxima das leis divinas. Nos faz compreender as leis divinas com mais clareza. Então começamos a vivenciar um pouco mais o que é a experiência divina que todos nós temos. Então, a nossa percepção do normal muda. Os mais vividos tinham um negócio antigo que chamava fofoca. Lembra disso? Nos cantinhos, ainda existe, viu, gente? Não precisa ficar tão desatualizado assim, não. Ainda existe os cantinhos, a tal da maledicência. Hoje nós migramos no meio eletrônico, né? No telefone, com alguns requintes de crueldade, que a gente ainda coloca umas imagens comprometedoras para o negócio ficar bem colado mesmo, né? Aí a gente entra com a benevolência de novo. Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo. Quando eu pego uma mensagem, vou pegar essa parte de mídias e tudo mais, porque está muito em voga, eu acredito que ela enriqueça muito a nossa conversa. Eu gostaria que alguém pegasse uma foto minha, fizesse uma montagem e colocasse embaixo um título e divulgasse isso para todas as pessoas, sendo isso uma mentira. Vocês gostariam? De jeito nenhum. E a gente faz.
que eu pegasse uma fala, alguém pegasse uma fala minha, colocasse ela fora de contexto e espalhasse que fosse uma fala minha sobre determinado assunto. Vocês gostariam que fosse com vocês? Difícil, não? Esse é o grande detalhe. E a gente enxerga isso como normal. E não é normal. Por causa da qualidade do alimento que a gente alimenta. Nós estamos nos alimentando de elementos nocivos e temos colocado isso na nossa vivência, esquecendo dessa fala do Cristo, da gente fazer com os outros o que gostaria que fizesse conosco. Temos enxergado o nosso mundo, infelizmente, de uma maneira muito egoística. Mas eu vou dizer para vocês, isso tem jeito. Isso muda. E como muda? Por quê? Nós somos capazes de sermos melhores do que isso. O acesso à informação, hoje, e informação de qualidade, é maior. É muito mais simples. Na época que Chico Xavier trabalhava em Pedro Leopoldo, com sua caridade, né, nos centros, em algumas vezes ele narrou que tinha polícia fechando a rua por onde ele ia passar para pôr a mão nele para não deixar ele abrir. Era uma censura velada ao trabalho dele. Hoje, nós já conseguimos nos expressar, nos reunirmos no salão para falar das passagens de Jesus de uma maneira mais tranquila, sem ter medo de encontrarmos lá de fora um batalhão de policiais falarem que nós somos adoradores do diabo, porque conversamos com aqueles que já partiram. É necessário, para que haja realmente a mudança da nossa psicosfera, como eu havia falado com vocês, a gente mudar o nosso teor de pensamento. E é necessário ser uma transformação profunda. Mas o bacana é que ela não precisa ser de uma vez. Ela pode ocorrer de uma maneira gradativa. Porque existe uma máxima que diz o seguinte: toda transformação que ocorre de uma maneira bruta, ela não se sustenta. Porque ela atropela, muitas vezes, o processo de amadurecimento das ideias. Ela não considera valores das pessoas, não considera a forma com qual as pessoas vão interpretar aquela ideia, simplesmente se impõe. E isso gera o quê? Mal-estar. E quando eu falo que ela pode ser gradativa, ela começa em pequenos gestos. Por exemplo, eu saio de casa hoje, passo na padaria para comprar um pão, encontro a atendente que chegou lá pelas 5:30 da manhã, olho para ela, independente da expressão dela, eu falo: bom dia, tudo bem com você? Aí vocês me perguntam: Paulo, o que tem a ver isso com transformação? Muito. Porque aquele bom dia pode ser a diferença para aquela pessoa. Isso pode ser a diferença para que aquela pessoa mude o seu teor vibracional naquele dia. Que ela pode ter tido um dia, o início do dia ruim, que perdeu o ônibus, o cachorro mordeu, o menino está passando mal, o chefe chegou cedo, azedo, e deu, em vez de dar um bom dia, deu uma bronca, e ela está triste. E quando você fala bom dia, você injeta nela, através daquele sentimento, uma energia boa, que possivelmente o que é espiritualidade maior, que nos acompanha em todos os nossos caminhos, precisa para que ela mude o teor de vibração, mude os pensamentos. Porque pode ser aquele acesso, a oportunidade de acesso dos irmãos de luz, para trazer um conforto àquela companheira. Eu conheço um relato, inclusive de um espírito que é palestrante e tudo mais. Ele contou um caso. Ele trabalhava numa livraria aqui no centro de BH. Vocês sabem, ali na rua Carijós, perto do Piro Líder, Praça 7? Carijós com o Amazonas, com o Patos Bento, que é quarteirãozinho fechado. Ele passava ali todo dia
E tinha um porteiro do prédio que sempre mexia com ele. Aí nesse dia ele passou meio azedo. Agora você entrou, né? Vou motivar. Aí o que acontece? Esse porteiro sempre brincava com ele. Nesse dia ele estava com, minha mãe falava, estava com 3 nós no carro. Estava muito. O porteiro virou para ele: ô cara, como é que você está? Ah, bicho, hoje ele virou assim: eu estou de saco cheio da vida. Aqui nada. Aí o porteiro virou para ele: por que você está assim? Porque eu estou. Aí ele falou: eu também acordei assim. O porteiro falou para ele: eu também acordei hoje desse jeito. Aí ele virou e falou: por que você não sobe no prédio e pula? Porque você resolve o seu problema. Vejam bem, um espírita palestrante falando dessa forma, para mostrar que nós somos perfeitos, que nós somos suscetíveis a erros e falhas. Ele falou, ele contou que ele andou assim, uns 10 passos. Ele não sabe dizer se foi o mentor, se foi o anjo de guarda, se foi a falange inteira, deu um puxão dele: volta lá agora. Volta lá agora e conversa com ele. Ele foi, o porteiro já estava dentro do prédio, falou: vem cá. Olha, aquilo que eu falei para você foi brincadeira, não é assim. Aí o cara falou: olha, minha esposa me largou, eu estou de aviso do prédio. E o que você falou pareceu tão natural como uma saída, acendeu uma luz para mim. Aquilo seria uma saída sensacional dos meus problemas. Aí ele falou: eu vou chegar atrasado no carinho. Sentou e conversou com esse porteiro, para dirimir esse tipo de dúvida na cabeça dele e tirar esse sentimento de auto-extermínio. Para vocês verem como é que bastou uma palavrinha no momento de fragilidade para que a coisa acontecesse. Lembra? Vocês já assistiram aquele filme do Divaldo? Já? A grande maioria já assistiu? Tem uma cena que o obsessor fala muito na cabeça dele e ele sai desnorteado e chega numa beirada, não lembro se era uma ponte, o que era, e ele só escutando: pula, 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 pula. Na hora que ele preparou para pular, ele escutou um tanto: não! Não façam isso, não faz isso. Aí ele mudou um pouquinho a vibração, Joana apareceu para ele, conversou com ele, para vocês verem como é que nós somos suscetíveis a isso. Como o exemplo da menina da padaria, isso vale no trabalho, isso vale no trânsito quando alguém te dá uma fechada, isso vale quando você vê uma pessoa chegando no prédio, você mora, seu vizinho, você chega no prédio, você está vendo seu vizinho passou, já está no hall, para pegar o elevador para subir, você vê o seu vizinho chegando, ainda para abrir o portão ele cheio de sacolas, e a pergunta: te custa ir lá abrir a porta para ele? Te custa ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua? Ou caso ela não queira que você a toque, você simplesmente dá uma seguradinha no trânsito? Te custa dar atenção a uma pessoa que faz uma pergunta na rua? Vocês prestaram atenção como é que são coisas pequenas? Mas são coisas pequenas que já começam a sinalizar benevolência. E o legal é que são coisas cotidianas, não são coisas assim do outro mundo, totalmente diferentes, não. São coisas do nosso dia a dia. A qualquer momento a gente pode fazer isso. Quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa está extremamente nervosa, a gente tem aquele ímpeto do revide, por questão, porque a gente está, de novo, está se aconselhando com quem? Orgulho, vaidade, egoísmo. Tem aquele: eu vou reitar, não vai ser, quem está pensando que ele é para falar assim comigo? Eu sou uma coisa, não, você está uma coisa. A gente tem que lembrar muito disso. Eu estou homem, eu estou mulher, eu estou médico, eu estou advogado, porque é só um momento dessa existência. Depois que a matéria acabar, não é nada. Vocês lembram na passagem do nosso lar, André Luiz chega: eu sou médico, né? E daí? Paulo, hoje eu fui para uma história muito interessante que fala exatamente sobre isso. Um palestrante espírita contando que ele foi criado pelo avô dele, e o avô dele era de uma casa espírita, então ele foi criado dentro da doutrina espírita.
Todos os dias o avô dele abria a casa espírita, acendia as luzes e colocava água para frutificar. Todos os dias, a tarefa do avô dele diariamente era isso. E diariamente ele tinha que acompanhar o avô nessa tarefa. E isso foi anos. E todos os dias, depois que acabava a reunião na casa espírita, o avô apagava as luzes, guardava o cozinhão, voltava para casa, chegava em casa, tinha que lavar o pé, tinha que tomar sopa, deitar. E o menino, que era criança, chegava cansado todos os dias. E aí, na hora que eles deitavam, o avô olhava para a estante, pegava o evangelho e lia a passagem do homem de bem. E isso foi durante 30 anos de vida desse menino. E todos os dias o avô só lia a passagem do homem de bem. Você já escutou essa história? Todos os dias. Quando o avô já estava prestes a desencarnar, já muito doente, velho mesmo, ele resolve então perguntar ao vô, por que nesses anos poucos, vô, você só leu essa passagem do Evangelho? Aí ele responde assim, porque na próxima encarnação, quando eu voltar, eu já tenho que voltar pelo menos com esse conceito internalizado. Ô Paulo, sim? Não custa nada a gente ser carinhosa, olhar, eu não quero que faça isso comigo, então não vou fazer com o outro, entendeu? Eu trabalho na saída em 5 anos. Graças a Deus, do chefe geral ao pequenininho, todos têm muita coisa comigo, entendeu? Todos gostam de mim, todos eles me detêm, entendeu? Mas por quê? Sempre eu penso, não, eu vou fazer isso com ele, não vou não. E lá tem mais adolescente do que adultos mesmo, entendeu? Então, quando algum adolescente chega lá com algum problema, eu digo, ô dona Eva, eu me chamo de dona. Ô dona Eva, eu estou com problema, eu fiz escuta, conselho, entendeu? Eu ainda falo, você tá, não faz do jeito que eu estou falando, não, você só está errado. Entendeu? Você pensa antes, aí você tem que fazer. Entendeu? E graças a Deus, por eu pensar dessa forma, eu não quero ficar com o outro, eu estou, graças a Deus, todos gostam muito de mim lá dentro. É um caminho. Então a gente precisa, pessoal, guardar realmente esse conceito. Se a gente guardar só isso, eu vou fazer o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Começa a se transformar. Eu escutei uma coisa interessante certa vez, muito bacana, dizia o seguinte: o pessoal fala, a humanidade está estagnada, a humanidade é a podridão, a humanidade blá blá blá, desvia um tanto de adjetivo menos feliz para a humanidade. Mas, se você observar, não existe retrocesso. A pior coisa que pode acontecer com o espírito é ele estacionar. Mas a vida, por lei divina, sempre se encarrega de aqueles que estão parados. Porque lei de movimento é lei de progresso. Então, o que acontece? Se hoje, um planeta, nós estamos falando de quase 8 bi encarnados, milhões de pessoas encarnadas, todos que estão de fora. Se cada um de nós fizermos uma ação pequenininha, um bom dia, uma boa noite, como é que você está? Tudo bem? Que são coisas relativamente pequenas e cotidianas. Vocês concordam que a humanidade evoluiu? E essa evolução pode ser maior à medida que a gente vai fazendo, que eu vou contar uma história, uma curiosidade sensacional. Como diz Emmanuel, é bom ser bom. No português fica esquisito, mas na lógica é sensacional. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Sim. Simples e ignorantes, lá atrás. Com que destinação? Onde é que nós vamos chegar?
a perfeição relativa, absoluta só o Pai. Nós vamos ficar muito próximos do Pai, mas não seremos o Pai. Beleza? A gente começa a perceber que quando a gente pratica um ato bom, o nosso coração bate de uma maneira diferente do que se a gente tivesse praticado um ato menos feliz. O batimento do nosso coração é um batimento mais saudável, mais alegre, mais vibrante, quando a gente faz uma coisa boa. E com o passar do tempo, isso, como eu falo, passar do tempo não quer dizer uma existência, eu falo em diversas existências. Nós vamos pegando um gostinho por esse sentimento, porque ele faz parte da nossa índole. E aí a gente começa a se esforçar um pouco mais para ser bom. E cada passo que a gente dá na direção de ser bom, a gente percebe como isso é bom para a gente, saudável, gostoso. E quando a gente trouxer para o nosso cotidiano a benevolência com mais presença, começando nesses exemplos pequenininhos, oi, bom dia, como é que você vai? Tudo bem? Porque muitas vezes esse cumprimento curto é o que a pessoa precisa para se sentir reconhecida. Vocês querem ver uma coisa? Se você tiver a oportunidade, em qualquer lugar, de dar um bom dia para um porteiro, uma faxineira, É bom demais. não que a gente desmereça, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Eles são um lixeiro. Eles são pessoas que dentro da nossa sociedade são invisíveis. Porque quando elas estão fazendo serviço, ninguém percebe que elas existem. Deixa um caminhão de lixo deixar de passar um dia para vocês verem que vida. Deixa aquele porteiro não vir trabalhar para organizar a entrada. E essas pessoas se sentem, muitas vezes, invisíveis mesmo. Quando você cumprimenta, elas se sentem bem e o trato muda. E aí, quando você começa a tratar as pessoas da maneira com a qual você gostaria de ser tratado, isso começa a dar saltos. Você faz com um, esse um gostou da ideia, faz com o outro, esse outro gostou da ideia, faz com o outro. E quando a gente observa, todas as pessoas estão fazendo algo para ajudar o outro. Isso eu estou falando de ações, porque benevolência é ação. Eu estou falando, usando esses exemplos assim, de ações cotidianas, mas tem situação, vocês perdoam? Como é que vou fazer um questionamento, ninguém precisa responder. Como é que é a condição de vocês do perdão? É pleno? Ou existe aquelas condicionantes que a gente estipula? Aí eu perdoo se fizer isso, se fizer aquilo, se não olhar mais na minha cara, não passar mais por aqui, eu perdoo. Se eu não tiver que ver mais, se ele mudar de cidade, planeta, esse tipo de coisa, eu perdoo. A Paulo não perdoa eu não. Calma, aguenta aí. Deixa eu só finalizar essa assim. Eu falei para guardar a resposta. Então o que acontece? Se a gente tem ainda tem esses entraves, é sinal que a gente vai ter muito para trabalhar. Graças a Deus. A oportunidade de estar aqui, de poder trabalhar isso, evitemos fugir desse campo de luta, mas é um bom combate. Quando a gente começa a entender o outro, ser semelhante a nós, com as mesmas necessidades, com as mesmas dores, com as mesmas carências, fica mais simples. A maneira com a qual a gente trata o nosso semelhante muda. Porque a gente pode ser igual a mim, se eu fizer isso, ele vai ficar feliz, como eu ficaria. A nossa possibilidade de acerto dessa condição é muito grande, aumenta muito. A convivência muda. Vocês já observaram literaturas contando sobre cidades espirituais, sobre colônias? Como é que funcionam os dirigentes? Como é que eles se relacionam? Já? Vou fazer um exemplificação melhor. Vocês já viram aquele filme Nosso Lar, já? Vocês viram como é que os ministros se relacionam uns com os outros? A atitude carinhosa e respeitosa de uns para com os outros? Como o filme perde um pouco em relação ao livro, mas se observa uma relação muito carinhosa e afetiva uns para com os outros.
E aí, todos os tarefeiros do nosso lar, eles são respeitosos uns com os outros, estão dedicados, são amorosos, colaborativos. É só uma pincelada do que vem a ser isso. Porque no livro dos Espíritos existe um questionamento muito interessante na questão 886, que fala o seguinte, que é benevolência é um dos 3 atributos que definem a palavra caridade. Lembrando que a máxima da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Tal qual entendi o Cristo. A palavra benevolência significa querer bem, ser favorável, auxiliar aquele que caminha conosco, ser favorável ao bem comum. E digo a vocês, comecem com pequenos atos. Se eu tenho méritos para isso, se eu consigo falar alguma coisa nesse sentido, comecem com pequenas atitudes do seu cotidiano, que gradativamente vocês vão pegando um gostinho da coisa. Vocês querem ver um exemplo do que é a oportunidade de benevolência? Trabalho para o seu próximo. Quando a gente vem para dentro de uma casa espírita, a gente vem buscar. Qual de nós ainda vem buscar hoje? E se eu disser para vocês, vocês vieram trazer. Muitas das coisas que nós vemos aqui, para vocês que trouxeram, através de uma doação, através de uma doação, eu falo material, porque às vezes em alguns casos até trabalho mesmo. Isso aqui é um exemplo físico, bem próximo de nós, de situações. Está aqui o senhor, quantos anos aqui de doação de trabalho, com conhecimento que tinha? Não tinha, não tem. Ainda está aí, quando passar o plano maior, vai continuar vendo, vai só aumentar. Quantos anos? Aquele companheiro ali, diversas vezes, sai daqui, nós tínhamos situações que precisavam ser resolvidas. Não, entra no meu carro, nós vamos resolver. Vamos em tal lugar, vamos resolver. Trabalho. Então o convite que eu deixo a vocês é que se instruam, que se alimentem de bons alimentos para o espírito. Eu vou citar rapidinho aqui uma outra questão, a 643 do Livro dos Espíritos. Essa daqui é para aqueles que pensam que não tem jeito. Todos nós temos jeito. O jeito que eu falo é para melhoria, tá? Todos nós temos jeito. E essa questão fala o seguinte: haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Ou seja, eu estou tão enveredado pelo caminho do erro que eu não vou ter condição de fazer o bem? A resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência em que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Vamos dormir com esse barulho ouvido? Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade. Então, só revisando aqui, vocês vão encontrar isso no Livro dos Espíritos, a questão 643, e a outra que eu citei para vocês era 886, tá? Vocês vão ler isso na íntegra, reflitam a respeito. Eu faço esse convite a vocês, na verdade quem faz é Jesus, há mais de 2000 anos, já fez esse convite, e continua fazendo todos os dias para a gente. Vamos começar a escutar um pouquinho mais, vamos mudar o alimento do nosso espírito. Eu sei que no princípio pode ser um pouco trabalhoso. Nós temos um tarefeiro aqui que ele muito perspicaz, ele usou uma expressão muito positiva que diz: não existe difícil, existe o trabalhoso. Porque o difícil, o nosso cérebro cria uma barreira quase intransponível para realizar. Quando se entende que é trabalhoso, a gente naturalmente enxerga que vai existir um esforço.
entender um pouco mais, não se atenham simplesmente a essa fala, essa conversa que nós tivemos aqui. Busquem informações a respeito, que eu garanto a vocês vai fazer uma grande diferença na vida de todos vocês. Eu agradeço muito a participação de todos em me ouvirem e nos ajudarem a constituir esse estudo dessa noite. Eu queria convidar vocês a uns recadinhos, né? A biblioteca informa que tem livros, que nós dispomos de livros e obras para locação e também para venda. Nós temos livros usados, livros infantis e kits promocionais desse último livro. E a inscrição é super fácil. Fazer um documento de identidade e um comprovante de interesse para vocês poderem fazer essas locações. Ok, meus irmãos? Eu queria agradecer realmente e convidar todos vocês para me acompanhar com uma prece de agradecimento, né? Afinal, nós não fazemos nada, absolutamente nada, sem a chancelaria da espiritualidade maior de Jesus por todos nós. Então eu queria convidar vocês para esse momento para que a gente busque esse alimento, para sairmos daqui de barriga cheia da presença do Cristo. Jesus, divino amigo, divino irmão, companheiro maior de todas as horas, agradecemos pela bênção, pela oportunidade que hoje recebida, Jesus, de podermos conversar um pouco mais sobre os teus sábios ensinamentos. Buscar na palavra escrita o sentido que está guardado nos nossos corações. Agradecemos as benditas instruções, a presença maravilhosa dos teus emissários divinos, que nos facilitaram essa tarefa e que acreditamos que irão nos conduzir para esclarecimentos maiores. Jesus, que tua paz envolva todos os corações de sofrimento, para que assim como nós, possam buscar caminhos mais edificantes e harmoniosos. Rogamos por esse planeta que passa por tantas transformações, Jesus. Que seremos os corações e as mentes mais agitadas, para que o nosso teor vibracional possa se alterar através do alimento bendito, que faça com que o nosso espírito se transforme para o bem maior. Que tua paz seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Meus irmãos, aqueles que tiverem necessidade de paz, apesar de todo mundo ter se tratado, por favor, coloque uma fila aqui ao canto, em silêncio. Boa noite.